tarde. Eu sou o Jorge Moraes, professor do NUPEM, um dos coordenadores dessa atividade, né, que os tópicos atuais e avançados sobre o SARS-CoV-2, Covid-19. Nós tivemos um imprevisto, né, o professor que daria a palestra agora para a gente, que daria o seminário, o doutor Fernando Genta, da Fiocruz, está com suspeita de Covid, com fortes sintomas na sua residência, em casa, e ele foi substituído pelo professor Leonardo Abreu, né, o nosso Léo, querido Léo. Né? O Léo, ele fez Escola Técnica Federal de Química, né, hoje IF Química, né, lá na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro, fez farmácia na Universidade Federal Fluminense, também fez farmácia industrial, né, habilitação para a indústria, na Universidade Federal Fluminense, mestrado e doutorado em biotecnologia, né, lá na UENF, né, Biociências e Biotecnologia, que é o nome do curso, no CBB, né, da UENF, fez o pós-doutorado na Universidade de Hokkaido, né, no Laboratório de Doenças Infecciosas da Escola de Veterinária da Universidade de Hokkaido, na cidade de Sapporo, né? Todos essa fase do Léo, da iniciação científica ao pós-doutorado, assim como eu, né, nós tivemos ligados, né, intimamente ao professor Carlos Logulo, fomos orientados pelo professor Carlos Logulo. O Léo já publicou um monte de trabalhos científicos na sua área de concentração, metabolismo e embriogênese de artrópodes, principalmente os artrópodes que são responsáveis por transmitir doenças infecciosas, como carrapatos, mosquitos e o ródinos, né, que é aquele inseto barbeiro. Então, essa é a minha apresentação do Léo. Como eu falei, é uma pessoa maravilhosa, que quem tem a honra, né, e a possibilidade de conviver com ele sabe do que eu estou falando. Então, Léo, muito obrigado por você estar nas nossas vidas e, obviamente, por apresentar, né, esse seminário aqui para a gente nessa tarde de segunda. Com a palavra, Léo. Boa tarde a todo mundo. Obrigado, Jorge, pelo convite, pelas palavras também. O Jorge, né, me passou a incumbência de cobrir, né, o professor Fernando Genta, que é um professor pesquisador, né, extremamente de destaque, né, pesquisador da Fiocruz, pelos motivos que o Jorge já comentou, né, ele não vai poder participar hoje. Então eu fiquei com a incumbida, né, de poder fazer a apresentação de hoje. Eu vou só minimizar aqui, e aí eu peço, porque eu não vou conseguir visualizar vocês, e também não estou conseguindo visualizar o chat, mas se vocês quiserem interromper, né, eu posso responder, ou então a gente pode passar pelas perguntas ao final da apresentação. Tá? Tá. Então, para o seminário de hoje, né, eu preparei uma fala correlacionando o metabolismo, resposta inflamatória, infecção viral, dentro desse contexto do mecanismo molecular da tempestade de citocinas. O trabalho que eu selecionei, ele trabalha com o vírus influenza A, né? Não é exatamente com o SARS-CoV-2, mas o mecanismo, né, que ele descreve, há uma proposta, né, no final, de que possa ser extrapolado eventualmente para o SARS-CoV-2 também. Tá? Tudo bem? Eu posso iniciar? Estão me ouvindo direitinho? Certo? Sim. Beleza. Então, dando início, né, na apresentação eu vou falar sobre o vírus influenza A, né, que é o vírus, nesse caso, o vírus influenza A, ele é um vírus de RNA negativo, né, simples fita,
ele possui duas proteínas principais, né, glicoproteínas principais na superfície, que é a hemaglutinina e neuraminidase. E esse material genético, então, do influenza A, ele é um RNA de simples fita, está distribuído em 8 segmentos também. Tá? O vírus influenza A, ele faz parte, né, de um dos subgrupos dos vírus influenza, em que o subtipo A e B são os responsáveis pela gripe sazonal, né, que acomete, né, que circula anualmente. Então, esses vírus eles são caracterizados, né, por promover a infecção no trato respiratório tanto superior quanto no trato respiratório inferior também, que são exatamente as regiões onde a gente vai encontrar os receptores para esses vírus. Durante o processo, né, infeccioso, o organismo vai montar uma resposta imune, tanto celular quanto humoral, né? E nesse processo da resposta imune vai haver a produção de mediadores, né, do processo inflamatório, que eu vou falar logo na sequência. A produção desses mediadores do processo inflamatório ela é extremamente importante porque é exatamente a partir deles, com a contribuição deles, que vai haver a resolução do processo infeccioso, né, em que essa infecção pelo influenza ela é resolvida. Entretanto, né, a observação, né, de diversas pessoas, sobretudo nos surtos, né, de maior intensidade de influenza A, se observa em algumas pessoas uma resposta mais exacerbada, né, uma resposta persistente do sistema imune. Essas observações, né, levaram à proposição, né, levaram a vários questionamentos por parte dos pesquisadores, dos investigadores. Em 2003, foi cunhado o termo, né, cytokine storm, né, tempestade de citocinas, que era a decorrência, né, de uma cefalopatia associada à influenza, em que você via, né, e se observava uma resposta exacerbada do sistema imune frente a essa infecção, né, nesse caso por influenza. Posteriormente, em 2005, né, durante o surto da gripe aviária, esse termo, né, tempestade de citocina, foi novamente, né, resgatado, né, sobretudo por conta da observação de que existe uma alta mortalidade, né, de algumas pessoas infectadas com o vírus, né, o H5N1, né, o vírus influenza da gripe aviária. E essa alta mortalidade ela estava geralmente associada também a uma resposta descontrolada de produção de citocinas, né? Então, citocinas estão entre esses mediadores do processo inflamatório. Tá? Então, o que aconteceu? Essas citocinas, né, então, elas fazem parte desse repertório de mediadores do processo inflamatório e que são, né, secretadas a partir do processo, né, do contato com patógenos. Aqui a gente tem a representação, né, no processo de infecção viral, em que a presença do vírus, né, o contato do vírus com as células e o reconhecimento por parte, né, das células do hospedeiro dessas partículas virais leva a, né, uma sequência, né, de eventos, não apenas de um reconhecimento, mas de danos, né, nesse epitélio, né, que recebe esse vírus. E essas células epiteliais elas também começam a produzir esses mediadores, alguns desses mediadores do processo inflamatório, né? Essas substâncias são produzidas, né, são elas não apenas citocinas, como quimiocinas, fatores de crescimento, em que a produção e a secreção dessas substâncias leva ao recrutamento de outras células que estão presentes na circulação para aquele local da infecção. Uma vez que essas células do sistema imune elas são recrutadas, né, e chegam a essa região, elas vão atuar sobre, né, as partículas virais, as células infectadas, e também, nesse processo, liberam um outro repertório de mediadores desse processo inflamatório, né? Então, tanto as quimiocinas, citocinas, como mediadores lipídicos e outras substâncias também.
Como eu mencionei anteriormente, essas substâncias elas são extremamente importantes para o combate à resolução desse processo infeccioso e elas também contribuem tanto para o reparo e a recuperação das funções daquele tecido, né, que está sendo atingido por conta desse processo infeccioso. Só que o que se observa, né? Em alguns casos, o organismo pode apresentar uma resposta pró-inflamatória extremamente agressiva, né? Então, você tem um excesso de formação dessas substâncias, né, desses mediadores pró-inflamatórios que estimulam o processo né, inflamatório. E, em contrapartida, também pode acontecer um controle insuficiente da resposta anti-inflamatória. E também a forma que você tem esses mediadores que promovem a inflamação, existe uma série, né, um outro repertório de substâncias que também são secretadas com o objetivo de uma ação anti-inflamatória exatamente para poder controlar o grau dessa resposta. Mas, quando a gente observa, né, muitas das vezes, um desequilíbrio nesse controle, a gente pode observar tanto um dano tecidual disseminado, né, por conta dessa região que está afetada pelo processo infeccioso, e isso geralmente vai estar associado a um prognóstico desfavorável, né? Se a gente está falando do vírus influenza, a gente está falando da gripe, a gente está tratando do epitélio, né, do brônquio e dos alvéolos pulmonares. E nesse caso, né, esse quadro de desequilíbrio dessa resposta exacerbada, ela leva a um prognóstico desfavorável, né, levando a quadros mais graves da gripe, as manifestações mais graves da gripe. Então, esse vai ser um quadro que vai estar associado à tempestade de citocinas, em que, especialmente nesse caso, né, associada à infecção viral pelo vírus influenza A, é um mecanismo ainda desconhecido, né? E uma coisa também que intriga os investigadores é que somente alguns dos pacientes eles apresentam essa resposta excessiva, né? Essa manifestação não é uma manifestação extremamente frequente. Não, somente alguns pacientes apresentam esse quadro, podendo, né, o que demanda, né, a hospitalização desses indivíduos e, eventualmente, esses indivíduos podem chegar ao óbito também em decorrência da evolução desse quadro, da tempestade de citocinas. Tá? Essa tempestade de citocinas, ela está bem associada a doenças infecciosas, como no caso da influenza, do próprio ebola, e no SARS-CoV também, né, no SARS-CoV-1 e no SARS-CoV-2 também. Entretanto, ela não é um evento, né, que acontece apenas em doença infecciosa, ela pode estar, uma manifestação que pode acontecer também em doenças, em processos não infecciosos, né, como no caso de esclerose múltipla, por exemplo. Então, aqui a gente voltando, né, dentro do contexto das células pulmonares, né, que no epitélio pulmonar, no processo de inflamação, né, no processo de inflamação aguda, como a Thaisa mencionou, né, na aula da semana passada, a gente vai ter, né, a partir então, do contato do vírus com o epitélio, nesse caso com o epitélio pulmonar, a gente tem o contato dessas células do vírus com essas células, a sinalização dessas células para recrutamento de células do sistema imune. E com isso, você tem a liberação de vários fatores, né, moduladores do processo inflamatório naquela região, configurando, né, um quadro de inflamação aguda naquela região, que é muito similar ao que acontece, né, em outros processos, né, de inflamação aguda, com o rubor daquela região, né, a criação de um tumor, né, por conta do edema que se forma naquela região, o calor, em função alguns desses mediadores do processo inflamatório, o quadro de dor também, e a perda de função, né? Nesse caso, a gente está falando principalmente lá dos alvéolos pulmonares, exatamente por conta da maior permeabilidade dos vasos sanguíneos, você tem um extravasamento desse conteúdo dos vasos, isso, né, aumenta a distância da luz do alvéolo para a luz dos capilares, e isso pode afetar a troca gasosa, né, a oxigenação, né, e a liberação de gases transportados pelas hemácias. Esse é um quadro que também está associado ao SARS-CoV, né, no quadro mais moderado, né? Então, você tem o contato do vírus com essas células, a produção
o recrutamento das células do sistema imune, a produção de interleucinas, né, e isso tudo acontecendo de uma maneira organizada, em que a resultante disso vai ser um processo infeccioso, um quadro clínico mais moderado. Né? No caso do SARS-CoV-2, também está associado ao influenza. No caso que a gente observa, né, no quadro mais severo, né, do Covid-19, contra a presença do SARS-CoV-2, a gente tem um descontrole na produção de citocinas, em que você tem níveis muito elevados dessas citocinas, né? Então, caracterizando esse quadro de tempestade de citocinas, essa hipersecreção de citocinas. Essa hipersecreção de citocinas, chega a um ponto que ela chega a comprometer, né, entre outras coisas, também o reparo tecidual, né? O que, no caso se a gente estiver pensando lá nos alvéolos pulmonares, isso vai estar associado não ao reparo, né, daqueles alvéolos por novas células de epitélio pulmonar, né, mas células de tecido conjuntivo, né, levando a um processo fibroso que descaracteriza aquele tecido, né? Nesse caso que a gente está falando dos alvéolos. Então, com isso, esses alvéolos são substituídos por essas células do tecido conjuntivo, por exemplo, elas vão levar um processo fibrótico que leva a uma disfunção persistente daquela região acometida, né, do órgão. Essa disfunção persistente, né, é que vai contribuir para o quadro da síndrome respiratória aguda grave, né, que está muito associada, né, a esses vírus sazonais, né, como no caso do influenza, né, e que também estão associados a como efeito, né, essa hipersecreção dessas citocinas. Esse quadro, né, ele vai evoluindo, né, comprometendo a função pulmonar, a função respiratória. Essa lesão pulmonar, ela acaba se desenrolando numa disfunção sistêmica. E aí agora, né, o processo infeccioso que poderia estar, né, mais contido naquelas regiões onde a gente tem a presença do SARS-CoV, esses mediadores do processo inflamatório, eles estão em alta concentração e muito mais difundidos pelo organismo. Então, agora você começa a ter resposta à presença desses mediadores inflamatórios em vários tecidos, em várias regiões do organismo, né, levando a esse quadro mais severo, no caso da Covid-19. Todo esse processo, né, que a gente está comentando sobre essa modulação, essa contribuição do sistema imune, ele está associado também a algumas mudanças que vão acontecer nessas células do sistema imune, inclusive ao nível metabólico, ao nível do metabolismo, como no caso da reprogramação metabólica que acontece durante a ativação de alguma das células do sistema imune. Conforme a gente já viu também anteriormente, nas aulas anteriores, tanto na aula do professor Carlos Logulo como na aula da Thaisa, né, essas células, né, esse processo de ativação das células do sistema imune é um processo energeticamente muito dispendioso, e o metabolismo dessas células precisa, né, se adaptar para permitir a ativação e a participação dessas células efetivas no processo da resolução, né, dessa infecção. Aqui é um exemplo, né, mostrando a ativação de células apresentadoras de antígenos, né, nesse caso aqui, né, essas células dendríticas, né, como atividade fagocítica. Uma vez então que elas são expostas, né, ativadas, nesse caso aqui, pelo esquema, né, ativadas por conta da apresentação de LPS, né, que é um lipopolissacarídeo, né, de origem bacteriana, a apresentação desse componente, né, em receptores de membrana das células apresentadoras de antígeno leva ao recrutamento, né, ativação de vários componentes intracelulares, né, de cascata de sinalização, que vão culminar no aumento da atividade, né, de hexoquinase 2, nesse caso aqui, o que leva ao aumento da atividade glicolítica. Então, as células vão aumentar o consumo de captação de glicose e o metabolismo dessa glicose, né, pela via glicolítica,
o piruvato formado né, é direcionado para a mitocôndria, e lá o citrato que é formado, né, por conta da atividade, né, mitocondrial, ele é translocado para o citoplasma, e esse citrato, então, oriundo dessa metabolização da glicose, ele é direcionado para a síntese de ácidos graxos, o retículo endoplasmático. Né? Você tem o retículo endoplasmático, o retículo endoplasmático ele começa a se expandir, você tem um aumento, né, uma expansão também do complexo de Golgi, e isso, né, você está então permitindo a síntese sobretudo, né, de fosfolipídios, lipídios de membrana, para permitir o aumento, né, da produção das proteínas, né, desses componentes proteicos que vão ser liberados mediante a ativação dessas células. Né? Uma vez que essas células forem ativadas, esses componentes precisam ser liberados para cumprir seu papel de sinalização, modulação do processo infeccioso ou quimiotaxia, né, de outras células do sistema imune. Então, o metabolismo, né, dessas células imunes... Oi, perdão, diga. É uma coisa importante aí, né, porque tem um dado curiosíssimo, e eu apresentei no meu seminário um pouco disso também, você lembra, nós discutimos isso, é a questão da síntese de lipídio, né, sendo ativada numa questão que tem uma demanda energética muito grande, né, o que levaria, né, com os conceitos clássicos de bioquímica, à utilização de lipídio para suprir essa demanda energética. Eu estou preparando um seminário para quarta-feira, né, no seminário do laboratório nosso, né, em que resposta imune e demanda metabólica em células de insetos, né? Eu estou com uma figura aqui muito parecida com essa que você está apresentando agora, né? E tem um dado importante nessa história, eu tenho sublinhado bastante, é a questão da glutaminólise, né? Da utilização de glutamina, né? E essa síntese de lipídio, né? Ela vem muito desse passo reverso do ciclo de Krebs aí, né? Para seguir como citrato, seguir adiante para a síntese de lipídio, né? Eu só estou chamando a atenção disso né, porque tem esse detalhe metabólico aí meio truncado, que aparentemente parece truncado, mas isso acontece nessas respostas de infecção de um modo geral, né? É isso mesmo? Eu estou falando alguma besteira, né? Não, você está correto. Assim, não é exatamente a minha área de atuação, né? Mas então, onde eu vi, você tem poucos trabalhos, né, elucidando, como é que eu vou dizer, com esse foco, né, no metabolismo dessas células. Né? Os trabalhos eles não são muito antigos, né, que tratam disso. Então, tem muita coisa sendo descoberta, e dependendo também, que eu estou falando de uma maneira mais generalizada, não estou restringindo essas células apresentadoras de antígeno, mas você tem foco também em determinadas populações de células do sistema imune também. Né? E isso também acaba criando um panorama mais diverso. Né? Mas o que o seu raciocínio é bem interessante mesmo, essa ponderação. Né? A síntese de lipídios, né, favorecida no momento que você tem uma captação de glicose grande também, né? E o metabolismo elevado também. Eu consegui te responder? Legal, Léo. Obrigado. É isso mesmo. Né, então, esse, né, é um exemplo, né, mostrando a importância, né, dessa sintonia, né, do metabolismo dessas células do sistema imune com o momento, né, do processo de resposta, da resposta imune em que elas se encontram, né, a contribuição que elas têm dentro desse processo. Então, a partir daí, a gente vai tratar, né, e é o ponto que vai ser o principal do trabalho que eu selecionei, que é...
que diz respeito, né, aos destinos da glicose na via intracelular, né, em que, em cima, né, até o que o Carlos havia comentado, né, a gente tem classicamente, né, ou melhor, a gente tem como destinos da glicose dentro da célula, né, não apenas a metabolização, né, na via glicolítica, né, pela via da glicólise, ela pode ser direcionada também para a via das pentoses, e no trabalho eles vão focar, né, a utilização da glicose na via das exosaminas. Né? A via das exosaminas é uma via em que a glicose ela é convertida em alguns, né, intermediários para levar à formação de UDP, N-acetil-glicosamina, né, um derivado da glicose, né, com grupamentamina na sua estrutura, esse grupamentamina acetilado, e isso não permite a adição de resíduos de N-acetilglicosamina em proteínas. Esse processo, né, ele é modulado, né, na etapa final, né, a partir do momento que você já tem a UDP N-acetilglicosamina formada, você tem as enzimas OGT, né, que são transferases, que adicionam esses resíduos de N-acetilglicosamina nas proteínas-alvo, e a gente tem hidrolases, né, desses resíduos que são responsáveis por remover esses grupamentos, né, das proteínas. Essa adição ou remoção, né, de N-acetilglicosamina de proteínas é um processo, né, faz dentro das modificações pós-traducionais, né, e permite uma regulação dessas enzimas, né, dessas proteínas que sofrem essas modificações. É um processo que acontece no citoplasma e também no nucleoplasma, né, dentro do núcleo das células, diferente de outras glicosilações, né? Ele não se estende, então se tem adição apenas de um resíduo de glicosamina. Ele não sofre modificações posteriores. E uma coisa interessante é que os mesmos sítios que são capazes de receber N-acetilglicosamina nas proteínas, eles também são passíveis de serem fosforilados, né? Já que são resíduos tanto de serina quanto de treonina, que podem receber a N-acetilglicosamina. Então, essa modificação, né, pós-traducional nesse resíduo de serina e treonina permite, né, a adição ou remoção de N-acetilglicosamina, e isso permite, então, né, modular a atividade dessas proteínas. Então, aqui, nesse esquema, a gente tem uma série de alvos, né, que são passíveis de sofrerem essa N-acetilglicosilação, né? Então, você tem tanto a adição desses resíduos de N-acetilglicosamina em alternância aos resíduos de fosfato, né? Então, com isso, você consegue modular a ação, né, de enzimas quinases sobre essas glicoproteínas, sobre essas proteínas. Isso pode interferir também na capacidade de interação, né, proteína-proteína, né, se essa proteína está ou não com esse resíduo de N-acetilglicosamina. Há um aumento, né, dessas glicosilações em resposta ao estresse, né, que também já é uma coisa que já está descrita. E no trabalho, eles vão focar principalmente, né, sobre possíveis efeitos dessas adições de N-acetilglicosamina nos complexos modificadores de cromatina, né, ou na modificação da ação de fatores de transcrição. Né? A partir de alguns trabalhos anteriores, o grupo eles apontam nessa direção. Né? Então, que contribuição a adição desses resíduos de N-acetilglicosamina tem sobre o funcionamento, né, de alguns fatores de transcrição. E eles vão se perguntar, né, como, né, especificamente, um desses fatores de transcrição, o IRF5, né, que é o fator regulador de interferon 5, ele pode estar associado à tempestade de citocinas. Tá? Então, o trabalho, né, em si, ele é esse trabalho do Science Advances, né, que foi publicado, né, tem praticamente 2 meses, né, agora em abril.
E ele é um trabalho realizado, né, numa colaboração grande de várias universidades, vários centros de pesquisa chineses e um centro de pesquisa alemão também, em que eles vão estudar, né, uma das enzimas associadas à adição desse isogenacetilglicosamina e como que a participação dessa enzima ela contribui na indução das tempestades de citocina durante a infecção por influenza, pelo vírus influenza A. Né? Então, vou dar continuidade aqui. O título do trabalho é O GLICNAC Transferase Promotes Influenza A Virus-Induced Cytokine Storm by Targeting Interferon Regulatory Factor 5. Então, o abstract é: In this study, we demonstrated an essential function of the exosamine biosynthesis pathway, HBP, associated or linked beta-N-acetylglucosamine or GLICNAC signaling in influenza A virus, IAV, induced cytokine storm. Or GLICNAC transferase, OGT, a key enzyme for protein or glycinylation, mediated influenza A virus-induced cytokine production. Upon investigating the mechanisms driving these events, we determined that influenza A virus-induced OGT to bind to interferon regulatory factor 5, IRF5, leading to O-glycinylation of IA5 on serine 430. O-glycinylation of IRF5 is required for K63 linked ubiquitination of IR5F5 and subsequent cytokine production. Analysis of clinical samples revealed that IRF5 is O-glycinasylated and higher levels of pro-inflammatory cytokines correlated with higher levels of blood glucose in influenza A virus-infected patients. We identified a molecular mechanism by which HBP-mediated O-glycinylation regulates IRF5 function during influenza A virus infection, highlighting the importance of glucose metabolism in influenza A virus-induced cytokine storm. Então, ele vai tratar, né, no trabalho desse mecanismo, tentar compreender esse mecanismo da tempestade de citocina induzida pelo vírus influenza A e, conforme ele já colocou aqui no abstract, ele vai correlacionar isso com o metabolismo de glicose também, o que é uma correlação com o trabalho que o Carlos apresentou, né, anteriormente. Então, a gente, iniciando os resultados que o trabalho vai apresentar, né, ele mostra que a infecção, né, pelo vírus influenza A, ele induz a expressão de citocinas inflamatórias e essa indução, ela depende de intermediários de metabolismo de glicose. Então, eles vão observar a transcrição de enzimas, o aumento na concentração de intermediários de metabolismo de glicose, né, tanto da via glicolítica, quanto da via das pentoses, quanto da via das hexossaminas. Esses componentes eles estão elevados, né, quando as células estão infectadas com o vírus influenza A. Além disso, né, eles também observam um aumento de proteínas marcadas com N-acetilglicosamina quando essas células também, na presença do vírus. Então, né, a partir dessa análise desses metabólicos, né, eles observam que a infecção viral aumenta a quantidade, né, a disponibilidade, o conteúdo
desses intermediários do metabolismo de glicose. Além disso, aqui, né, nessa segunda linha, eles testam a resposta da infecção viral na presença de N-glicosamina, né, que é um precursor da N-acetilglicosamina. Então, eles observam que, em concentrações crescentes de glicosamina, né, no meio de cultura em contato com as células, eles veem um aumento da replicação viral, eles veem um aumento do título viral também, e além dessa resposta, concentração, né, dependente da concentração de glicosamina, eles veem também uma resposta tempo-dependente, né? Então, tanto dose como tempo dependente. A presença de glicosamina estimula a infecção viral pelo vírus influenza A, né, que eles estão trabalhando em cultura de células in vitro. Além disso, né, o que eles vão observar? Quando eles estabelecem, né, uma condição de trabalho, né, que é nessa concentração, durante esse tempo, as células em contato com a glicosamina, né, e desafiadas com o vírus, eles confirmam, né, esse aumento da replicação viral e um aumento também na produção de citocinas pró-inflamatórias. Principalmente aqui no caso de IL-6, IL-8, CCL2. Né? Então, tanto citocinas quanto quimiocinas são mais expressas nesse modelo dele, na presença do vírus influenza A. E quando as células são incubadas, né, com vírus e glicosamina, essa resposta ela é ainda mais acentuada. A produção dessas citocinas ela é ainda mais acentuada. Quando eles trabalham, né, em vivo com camundongos, eles observam, né, que os animais que foram mantidos, né, fizeram uma dieta com a presença da glicosamina e que foram expostos ao vírus, eles também apresentam, né, nesse caso aqui, uma perda de peso corporal e uma menor sobrevivência, né, mostrando que a tempestade de citocinas, né, induzida pelo vírus influenza A, ela está apresenta um quadro mais grave nesses animais que tiveram contato com a glicosamina, né? Esse precursor da N-acetilglicosamina. Isso eles observam tanto pela perda de peso, como a diminuição da sobrevivência desses animais, e um aumento das citocinas também pró-inflamatórias, e um aumento do título viral quando eles investigam, né, o lavado broncoalveolar desses animais. Então, o sistema dele está mostrando que os animais, né, expostos, tanto em cultura de célula quanto como os animais expostos a uma oferta maior de glicosamina, e, né, pela via das exosaminas, você vai levar uma formação desse UDP, N-acetilglicosamina. A enzima OGT, que é exatamente a enzima que transfere, né, que adiciona esses resíduos de N-acetilglicosamina nas proteínas, ela provavelmente está favorecida nessas condições e, mediante a infecção pelo vírus influenza A, isso leva, de alguma forma, a um aumento da produção de citocinas nesses animais, né, mediante a infecção pelo vírus influenza A. Na sequência, então, eles eles vão observar que a infecção pelo vírus influenza A induz a expressão exatamente da enzima responsável por fazer as adições de N-acetilglicosamina nas proteínas, né? E eles observam isso de que forma? Eles trabalham, né, avaliando a transcrição e dosando, né, avaliando a transcrição das citocinas e quantificando essas citocinas também na presença, né, na ausência do vírus influenza A. E eles também trabalham com células em que eles têm essa enzima, né, OGT, que é a enzima que adiciona resíduos de N-acetilglicosamina,
ela tanto na forma selvagem como numa forma mutante, né? Esse mutante, K908A, é uma enzima, né, transferase, em que ela tem a sua atividade catalítica inativada, né, por conta da substituição de um aminoácido. Eles observam que quando a OGT, né, essa enzima, ela está ativa, que são as barrinhas, né, essa barrinha cinza, a gente observa aqui nesses gráficos, a produção de tanto a transcrição quanto a secreção de citocinas, ela está exacerbada, né, ela está elevada, né, mediante a infecção com influenza A. Quando os animais, né, são infectados com influenza A e nas células, né, elas têm a enzima transferase na sua forma mutante inativa, eles não veem a mesma elevação de citocinas, certo? A elevação não é diferente, né? Não se distingue da condição controle. Então, com isso, né, eles veem que o mutante nativo ele não estimula a produção, a expressão e a secreção de citocinas. Além disso, eles fazem também um knockdown para essa proteína OGT. Né? Então, a gente tem duas estratégias aqui, né, de RNA dupla fita, que sempre em que essas células estão silenciadas, ele observa, né, que é essa barrinha rachurada, ele observa que os níveis tanto de transcrição quanto de produção das citocinas, eles ficam menores nessas condições, né, e o título viral também, né, diminui. Então, tanto o título viral quanto a expressão e a secreção das citocinas, ela está reduzida sempre que ele realizou, né, a inibição catalítica com o inibidor, com o mutante, ou quando ele silenciou com o siRNA. Quando ele utiliza o inibidor químico, né, da OGT, que é esse OSMI1, aqui também. Então, sempre que ele faz a inibição, seja química, seja por silenciamento, né, gênico, ou um mutante nativo, dessa proteína, dessa enzima OGT, que é a enzima que adiciona os resíduos de N-acetilglicosamina, a resposta que ele observa, né, na presença do vírus é menor transcrição de citocinas e menor produção dessas citocinas também. Em adição a esses resultados, ele foi observar também o que acontece quando ele modifica essa outra enzima que está indicada aqui no esquema, né, que é essa OGA, que é a enzima hidrolase, que remove esses resíduos de N-acetilglicosamina. Quando ele realiza, então, a inibição dessa enzima, ele faz a inibição química dessa OGA, utilizando esse inibidor PUGNAC, o que ele observa é um aumento tanto da transcrição quanto da secreção de citocinas. Né? Aqui embaixo está só para um comparativo, quando ele faz a inibição química da OGT. Então, a enzima que adiciona o grupamento de N-acetilglicosamina, quando ela está inibida, a resposta à infecção viral, né, ela, né, em relação à produção de citocinas, ela é inibida. Quando apenas a enzima que remove os resíduos de N-acetilglicosamina é inibida, o que eu tenho é um aumento da produção dessas citocinas. Né? Então, o que eles observam é que a atividade dessa enzima OGT, ela regula enzimaticamente a produção de citocinas durante a infecção pelo vírus influenza A. Né? E então, a partir daí, eles começam a se perguntar como que essa enzima vai afetar a produção, né, a expressão de citocinas. Né? Então, ele vai tentar linkar essas observações iniciais de que a enzima que adiciona, a atividade enzimática que adiciona resíduos de N-acetilglicosamina é importante para a produção de citocinas. Então, como que isso acontece? O que eles foram observar é que a expressão, né, de citocina ela é afetada
pela OGT, quando eles avaliam aqui nesse trabalho em que o silenciamento da OGT inibe a expressão de interleucina 6, por exemplo. Então, isso também vem em adição a algumas observações que eles gerenciam na literatura, que o próprio grupo, né, apontou em trabalhos anteriores. Então, é conhecido que essa enzima OGT, ela atua ao nível de regulação de fatores de transcrição, né, eles já tinham essa observação anterior, e o grupo já havia observado também que esse IRF5, né, que é um fator de transcrição regulado pelo interferon 5, é um fator que é essencial na tempestade de citocinas induzida pelo vírus influenza A. Isso, então, né, levou a eles, né, a investigar esse IRF5, e eles observaram que, na sequência, né, desse IRF5, existe um sítio que seria candidato suscetível à adição de N-acetilglicosamina. Né? Então, eles vão passar a investigar exatamente essa região, esse componente, né, da estrutura do IRF5, para ver se poderia ser, né, uma forma de conectar as observações que eles já fizeram em relação à OGT, agora nesse contexto, né, da regulação desse IRF5 e na produção de citocinas também. Então, o que eles vão observar é que, de fato, esse IRF5 ele é adicionado, né, de N-acetilglicosamina exatamente nesse resíduo serina 430, durante a infecção pelo vírus influenza A. Como que eles chegam, né, a essa conclusão? Eles vão observar que quando eles coexpressam, né, IRF5 e OGT, existe um aumento de proteínas com esse resíduo de N-acetilglicosamina na sua estrutura. Se, por outro lado, eles fazem a coexpressão do IRF5 com a proteína, com a enzima OGA, que é a enzima que remove resíduos de N-acetilglicosamina, eles notam que o sinal de N-acetilglicosamina some, certo? Então, aqui, se a OGT está presente, esse fator IRF5 ele pode ser N-acetilglicosaminado e né, por conta da ação dessa enzima. Se a enzima OGA estiver presente, ela pode remover o resíduo de N-acetilglicosamina do IRF5. Então, e aí, o que acontece? Durante a infecção com influenza A, eles observam que há uma maior interação do IRF5 com a OGT, certo? E e ao mesmo tempo, né, ao longo do processo da infecção viral, o IRF5 ele aumenta a interação com o OGT e diminui a interação com OGA. Então, o IRF5 está mais associado à proteína que adiciona os resíduos de N-acetilglicosamina do que com a enzima que remove os resíduos de N-acetilglicosamina. Isso, né, se repercute, né, pelo fato de que você tem um aumento de sinal de N-acetilglicosamina nesse fator IRF5. Quando eles utilizam, né, modelos, né, em que você tem a OGT inibida, né, em que você tem um mutante inativo, o que acontece? Na presença do vírus, né, o IRF5 ele não consegue ser fosforilado, perdão, ele não consegue receber o resíduo de N-acetilglicosamina. Então, ele mostra, né, que para essa adição de N-acetilglicosamina acontecer no IRF5,
a atividade catalítica tem que estar preservada, uma vez que o mutante inativo não consegue realizar essa reação. Além disso, eles observam, mesmo também com o inibidor, perdão, esse aqui está mostrando, a OGT com o mutante inativo, e o mutante selvagem. Nesse caso aqui era uma OGT que estava nocauteada para OGT. Nos dois casos, se você não tem a enzima OGT, o IRF5 não consegue receber o resíduo de N-acetilglicosamina, mesmo na presença do vírus. Quando eles foram avaliar, para saber em qual região da estrutura do IRF5 haveria essa adição de N-acetilglicosamina, eles constataram que apenas a região C-terminal, que é exatamente a região onde fica o sítio para receber a N-acetilglicosamina, é a região que consegue ser o alvo da ação da OGT, para adicionar esse resíduo de N-acetilglicosamina. E eles confirmam isso, confirmam essa observação, utilizando agora um mutante, um IRF5 mutante, em que aquela serina 430 é substituída. E eles observam quando eles fazem isso, o IRF5 não recebe o resíduo de N-acetilglicosamina, e apenas quando esse resíduo é substituído, que a adição de N-acetilglicosamina não acontece. As outras mutações que eles fazem nos outros resíduos de serina, na estrutura do IRF5, mesmo quando elas são substituídas, ainda assim a adição de N-acetilglicosamina pode acontecer. Então, com isso, eles confirmam que a serina 430 no IRF5 tem um papel fundamental, que é exatamente a região, o sítio onde a OGT vai poder adicionar esse resíduo de N-acetilglicosamina. Além disso, eles observaram que apenas com a substituição desse resíduo de serina nesse mutante, que agora não recebe o resíduo de N-acetilglicosamina na sua estrutura, eles observam que essa substituição não estimula a expressão de citocinas inflamatórias. Então, seja inibindo a atividade da enzima OGT, como eles viram anteriormente, que isso diminui a expressão das citocinas, se eu removo exatamente o sítio desse IRF5, que recebe a N-acetilglicosamina, que é o alvo dessa enzima OGT, se eu fizer apenas aquela substituição, isso também é suficiente para diminuir a expressão das citocinas, que aqui estão representadas pela barra azul. Tá? Então, aqui nessa barra azul é o RF5 que foi substituído, um aminoácido, e que deixa de receber o resíduo de N-acetilglicosamina. Isso é suficiente para que... Então, é importante ter a OGT, é importante ter o resíduo de serina. Exatamente, exatamente. Se você modificar um deles, ele consegue observar no modelo dele que a produção de citocina já fica comprometida. Se você diminuir a atividade da OGT, e se você remover, ou se o IRF5 não for N-acetilglicosilado, ele não vai, a resposta da produção de citocinas ela é abolida. Então, exatamente isso. E aí, então, eles foram continuaram investigando o IRF5, e eles já sabem que dentro do processo de ativação desse fator envolve uma etapa de ubiquitinação, que nesse caso é uma ubiquitinação em resíduos específicos, em que você tem a adição de várias subunidades de ubiquitina em um único resíduo de lisina na estrutura desse fator. E esse processo de ubiquitinação, a partir desses resíduos,
ele é importante exatamente para a ativação do IRF5. Então, quando eles vão investigar, né, agora sabendo do papel da OGT, o que eles observam? Né? Eles notam que a ubiquitinação do IRF5 ela depende da atividade da OGT e depende da presença da serina na posição 430 no IRF. Né? Porque se eles trabalham com o OGT com um mutante inativo, o IRF5 ele não é mais ubiquitinado. E se o IRF5 tiver com a mutação, né, substituindo a serina na posição 430, ele também deixa de ser ubiquitinado. Então, essa ubiquitinação depende tanto, né, essa ubiquitinação que é necessária para a ativação do IRF5, também depende tanto da atividade de OGT quanto do resíduo de serina na posição 430 do IRF. Essa ubiquitinação do IRF5 ela está aumentada quando as células estão na presença do vírus influenza A. Então, no processo de infecção pelo vírus influenza A, o IRF5 ele está mais ubiquitinado, o que significa que ele está mais ativo, né, para promover a transcrição das citocinas e, com isso, estimular a tempestade de citocinas. E isso eles confirmam também, né, se eles silenciarem a OGT, isso é suficiente para, mesmo na presença do vírus, eles não observaram a ubiquitinação do IRF5, desse IRF5. Certo? Mesmo quando eles nocauteiam, né, esse TRAF6, que é exatamente uma proteína, uma enzima que está envolvida com a adição desses resíduos de ubiquitina no IRF5, ele, mesmo na ausência dessa enzima responsável por ubiquitinar o IRF5, ainda assim a proteína ela pode receber os resíduos de N-acetilglicosamina. Ou seja, né, para ela ser ubiquitinada, ela precisa ter o resíduo de N-acetilglicosamina. Mas caso ela não esteja ubiquitinada, né, o fator IRF5 ainda assim pode receber o resíduo de N-acetilglicosamina. E é exatamente esse mecanismo que eles acabam propondo, né, mais lá para o final do trabalho, em que na presença do vírus, né, você estimula a produção de glicosamina. Isso, então, vai servir como, né, a UDP, N-acetilglicosamina, vai ser substrato da OGT para a adição dos resíduos de N-acetilglicosamina, entre outros, né, nesse caso aqui, né, no fator IRF5. Esse fator, né, IRF5, ele está sujeito à ubiquitinação, né, para se tornar ativo, e com isso ele é translocado para o núcleo para promover a transcrição de citocinas. Esse processo, na verdade, né, de ubiquitinação, ele também depende da atividade da OGT e da adição de N-acetilglicosamina nesse IRF5. Então, essa é uma série de observações que eles fizeram, né, principalmente in vitro, quando eles começam a trabalhar em vivo, eles começam com camundongos e eles estão trabalhando com camundongos duplo nocaute, tanto para o OGT quanto para o IRF5. O que eles observam é que os bichos respondem melhor à infecção pelo vírus influenza A, né, já que eles observam menos replicação viral e menor expressão de citocinas também. Então, aqui, os bichos não perdem tanto peso, né? Na verdade, aqui o duplo mutante é essa linha laranja e as colunas laranja também. Então, o duplo mutante ele se comporta, né, em relação à variação de peso após a infecção, similar ao controle. Ele tem a sobrevivência também, né? Não é alterada, né? Ela está similar ao controle. Ele vai apresentar baixos níveis de título viral,
de replicação viral também, quando eles vão investigar as citocinas. Elas também apresentam níveis mais baixos, né, em comparação aos outros modelos, onde ele tem em vermelho, que vai ser, né, os animais selvagens, os animais apenas sem OGT, os animais nocauteados apenas para o IRF5 e os duplo mutantes, né, sem OGT e sem IRF5. Uma coisa que eles chamam a atenção, né, é que quando eles vão observar a glicemia, né, dos animais, né, que estão desafiados por essa infecção viral, eles observam, né, que os animais selvagens que receberam o vírus influenza A, eles vão apresentar uma glicemia bem maior do que os outros animais, né, que estão os transgênicos. Enquanto que, né, no caso do duplo mutante, ele está com os níveis de glicemia bem mais baixos. Isso, então, chama a atenção deles, né, essa alteração da glicemia observada nesses animais que foram desafiados com o vírus influenza A. E eles estão, agora, a partir disso, eles vão investigar essa possível correlação, né, do vírus influenza A no metabolismo de glicose em humanos também, né, e, obviamente, com base nessas outras informações que eles já levantaram. Então, eles trabalharam com pacientes diagnosticados, né, com influenza A, né, entre 2018 e 2019. Então, são duas coortes que eles trabalham, né, um primeiro grupo de 107 infectados, né, e o grupo de controle, né, de indivíduos saudáveis, e um segundo grupo com 12 infectados e 12 indivíduos saudáveis. Então, o que eles observam aqui inicialmente é que a glicemia nesses pacientes que estavam infectados, né, diagnosticados positivamente por influenza A, ela sim apresentava uma elevação, né, significativamente diferente dos indivíduos selvagens. Além disso, eles observaram uma maior quantidade também de proteínas com resíduos de N-acetilglicosamina adicionados. Não só isso, eles observaram também que o IRF5 desses, quando ele compara os pacientes saudáveis e os indivíduos infectados, nos indivíduos infectados, o IRF5 também está com mais resíduos, né, de N-acetilglicosamina. Quando eles comparam os níveis de interleucina 6, eles observam também que os pacientes infectados possuem níveis muito maiores do que os pacientes saudáveis, né, para produção de os níveis plasmáticos de interleucina 6. O mesmo acontece com interleucina 8, e eles montam aqui esses dois gráficos que mostram uma correlação, né, entre um aumento da glicemia e um aumento na produção, né, na secreção, tanto de IL-6 quanto de interleucina 8 também, né, e com isso ele comparando, né, os indivíduos infectados e indivíduos selvagens. Isso ele fez nesse primeiro grupo, né, de 107 indivíduos. O segundo grupo, né, de 12 infectados, eles foram avaliar o perfil de N-acetilglicosamina nas proteínas e, especificamente, eles foram avaliar o IRF5 e o OGT nesses pacientes. E o que eles observam é que né, nos pacientes infectados, né, então ele tem os 12 pacientes infectados, ele sempre observa, né, uma maior maior marcação de N-acetilglicosamina no IRF5 e uma maior associação, né, desse IRF5 com a OGT também, né? Então, eles estão vendo que o IRF5 ele está interagindo com a OGT também nos pacientes, né, nos pacientes humanos infectados com o influenza A. Então, o que eles vão concluir do trabalho, né, é que, de fato, né, existe a correlação do metabolismo da glicose, a rede de sinalização, né, para as citocinas inflamatórias, né, essa resposta inflamatória e o programa metabólico, né, precisam estar relacionados à demanda metabólica dessas células,
das células que estão envolvidas nesse processo. O vírus influenza A, ele induz uma tempestade de citocinas por conta do aumento do metabolismo de glicose, né? E isso está associado principalmente por conta da correlação que eles observam entre a infecção do influenza A com o metabolismo de glicose. Eles propõem também, né, uma elucidação para o mecanismo de tempestade de citocinas induzidas pelo vírus influenza A. Nesse caso, o vírus influenza A ele adota, né, uma estratégia distinta para poder ativar a via glicolítica e ativar, nesse caso, a via das exosaminas. Né? Nesse ponto, a adição, né, de N-acetilglicosamina em moléculas-chave do sistema imune inato parece ser uma etapa importante, né, da infecção viral. O fator IRF5, né, o principal, né, eles colocam talvez o único alvo funcional da OGT para promover essa tempestade de citocinas, né, induzidas pelo influenza A. Essa regulação da atividade, né, do IRF5, ela permite, né, que ele possa ser regulado tanto por fosforilação, também, né, que eles comentam na literatura, ele é modulado por fosforilação, ele é modulado por N-acetilglicosamina também, pela adição, né, de N-acetilglicosamina, e por ubiquitinação também. Tá? Então, esse processo ele está, de alguma forma, sendo favorecido pela infecção viral para estimular a tempestade de citocinas. Esse conjunto, né, da OGT e o fator IRF5 são potentes reguladores da tempestade de citocinas induzida pelo influenza A, e eles colocam como possíveis, não descartam, né, possíveis interações com outros componentes na produção de citocinas e quimiocinas também. Apesar dos resultados deles, eles não esgotam, né, não colocam como os únicos alvos, né, ou como os únicos reguladores desse processo. Né? Eles são potentes reguladores, mas não descartam que possam ter, né, uma ação com outros componentes também. E essa relação, né, entre o OGT e o fator IRF5, ele também está se mostrando, né, por conta da correlação entre a glicemia elevada e a tempestade de citocinas. E com isso eles lançam esse eixo, né, digamos assim, como possível alvo terapêutico na infecção por influenza A, sobretudo para evitar o desfecho, né, por conta da produção da tempestade de citocinas. E essa é uma estratégia, né, que ela não está representada aqui, né, mas eu coloquei esse esquema para vir ilustrar, né, como a modulação do metabolismo em células do sistema imune, elas são importantes, né, têm um papel terapêutico extremamente importante, eles sugerem isso, né, por conta da infecção do vírus influenza A, mas são processos que já vêm sendo alvo, né, de investigação, né, com o intuito, né, na terapia, em diferentes processos, né, tanto para modulação, né, do metabolismo da resposta de células T, né, como vários outros processos também têm sido investigados. Então, o metabolismo, né, como alvo de regulação, inclusive de células do sistema imune, tem sido bastante explorado, né, e o trabalho traz essa contribuição, né, de agora apresentar um outro possível alvo, né, para a modulação dessa resposta imune, né, nesse caso especificamente para o vírus influenza A. E a minha opção, né, por trazer esse trabalho foi exatamente porque a elucidação, né, da tempestade de citocinas, ela não existe, né, não existe muita descrição de que fatores exatamente ou como que ocorre o mecanismo que induz essa tempestade de citocinas. Confesso que não é um termo que eu estava familiarizado, surgiu por conta da Covid-19, né, mas aqui o trabalho se propõe, né, a oferecer esse mecanismo, né, ou elucidar esse mecanismo a partir do modelo utilizando um vírus, né, nesse caso o vírus influenza A. Tá? Então, agradeço ao Jorge, agradeço a vocês também, estou aberto às perguntas.
Ô, Léo, Diga. então, eu fiz umas questionamentos aqui. Naquelas medidas de metabólitos lá da via glicolítica, no início, ele não mediu o PEP, né? Eu vi que ele não mediu o PEP, né? É estranho porque, né, deixar isso de fora, né? E por que eu estou chamando a atenção disso, né? Porque depois que ele fez lá nos ratos, né, infecção, ele viu que a glicemia aumenta muito, né? Chega a 15 milimolar, né? 15 milimolar dá mais de 200 miligramas por cento. Eu não fiz o cálculo exatamente, mas deve dar uns 270 miligramas por cento. Eu Isso acho que em humano seria, né, super diabético, né? Aí, né, esse gráfico E, né? Sim, aqui. Isso. Então, chega a 15 milimolar. 15 milimolar dá 270, mais ou menos, miligramas por cento, né? Então, isso é curioso, porque eu não esperava isso, né? Porque, na verdade, o vírus, né, ele acaba induzindo a captação de glicose, né? Ele E está aí, perturbando bastante, né, o metabolismo de glicose. Mas exatamente o que leva a esse aumento da glicemia, eles não investigaram, né, no trabalho. Mas já não é o primeiro trabalho que, né, isso, né, conversa bastante com o trabalho que você apresentou também, sim, dessa correlação, né, da hiperglicemia com a infecção viral ou com a maior susceptibilidade, né, à infecção pelo Covid, né, no caso do seu trabalho. sim, sim. E parece que esse mecanismo metabólico é bem geral, né? Legal, legal. Vê se alguém tem mais perguntas aí. Jorge, coordena aí. O pessoal pode abrir aqui o áudio e perguntar direto. Não somos um grupo muito grande, e acho que pode ser assim, porque pelo menos a gente escuta a nossa voz, né? Sim. E aí, pessoal, mais perguntas para o Léo? Vou dar uma olhada aqui. Né? Léo, eu posso fazer Tá bom. Queria fazer uma pergunta, assim, ela parece ser bem genérica, né? Mas o quanto que o influenza parece com o coronavírus, né? Estrutura, você mostrou no início, mas assim, quanto que você acha, né, desse estudo pode ser aplicado para o Covid, né? Visto que ele foi desenvolvido no vírus influenza. Eles são parecidos em assim estruturalmente, né, na capacidade de infecção e tal? Olha, Jorge, eu não sei te informar exatamente, não. Eu, né, faço o meia-culpa, acabou que eu não fiz esse comparativo, né, estrutural. Né? Não sei se, né, a Laísa está aqui, eu não sei se alguém, de repente, pode contribuir nesse sentido. Porque os dois são de RNA, né? Eu lembro lá, que é isso também que eu já batido, assim, que é aquele transcrição lá, sentido positivo, né? Né? E por isso que eu acho que se chama retrovírus, né? Porque do RNA, não é isso, gente? Me ajuda aí, quem souber. Do RNA, ele é sintetizado uma fita de DNA, né? Meio que ao contrário do que acontece com a gente no geral. A gente tem ali o nosso... Fala aí, Laísa. A Laísa está doida para falar. Fala, Laísa, então. Não, eu acho que é muito mais por não só a estrutura, né, mas a resposta imune antiviral, ela é bem parecida, né? Principalmente como é o caso de serem dois tipos de vírus de RNA. Então, por exemplo, as células TCD8 já são células que vão ser ativadas, né, naturalmente, porque
são ativadas por vírus, né? E tem a questão de CRNA, que vai desencadear uma resposta inflamatória muito semelhante, né? Por TOL7. Uhum. Entendi, Laísa. Então, Perfeito. Obrigado, hein? Obrigado, Jorge, Léo. Obrigado, Laísa. não, até para poder responder, eu acho que um pouco mais da sua pergunta, eu não vejo, eles também não era o objetivo no trabalho, fazer essa correlação imediata com o SARS-CoV. O fato é que a tempestade de citocina, né, a Maísa pode me corrigir, também é uma incógnita no SARS-CoV. Né? Assim como é uma incógnita para o influenza, é uma incógnita também para o SARS-CoV. O trabalho se propõe a lançar luz, e ele chama bem restrito nesse sentido, né, de associar, ou pelo menos elucidar o mecanismo da tempestade de citocinas induzida pelo influenza A. O quanto que isso é transponível, né, para o SARS-CoV, não sei se eles lá estão trabalhando com isso já, né, se tem algum grupo vendo isso. Né? Mas eu acho que eles foram bastante felizes na proposta de elucidar realmente. Então, você vê ali pontualmente uma enzima, né? Se você ligar ou desligar, a resposta para a produção de citocinas muda completamente, né? Tanto no modelo in vitro quanto no modelo in vivo. E mais, ele vê a correlação nos pacientes também, né? Eu não tenho exatamente a informação com relação ao perfil, né, dos pacientes que ele selecionou, se estava com grau, se tinha algum grau, né, de agravamento da doença, ou se eles apenas haviam apenas testado positivamente para o influenza. Né? Mas acho Só que ele reforçando o que a Laísa lança luz falou, nesse sentido. ela falou em termos de sistema imune, né? E em metabolismo também. Então, o sistema é muito conservado, tanto a questão da captação de glicose, seja por o paper que eu vou apresentar na quarta-feira, ele começa falando de célula de mamífero, né, e infecção por macrófago, né? Então, e mostrando essa correlação de sistema imune e metabolismo, né? Então, é bastante conservado essa questão da síntese de ácidos graxos, da glutaminólise, da utilização de glicose nesses processos, do aumento de lactato. Ele fez uma figura específica para mostrar isso. Então, não relacionando com o aspecto viral em si, mas sim com a questão do sistema imune e metabólico, eu vou apresentar e acabei lendo mais sobre isso, um pouco mais sobre isso. Então, do mesmo jeito que a Laísa colocou a questão do sistema imune, da conservação, ao que parece, acontece também para o metabolismo, entendeu? Isso é muito legal. A única coisa que eu fiquei muito curioso nesse trabalho aí, Léo, é essa questão dessa glicemia no in vivo, né? Desse aumento exacerbado da glicemia no sistema in vivo. Me chama muita atenção, a gente tem que olhar isso com cuidado, né? Fala, Josias, eu te interrompi, desculpa. Não, eu que estava interrompendo, desculpa. Dentro da pergunta do Jorge, alguma semelhança entre o vírus do influenza e do Covid é a questão da da fusão do vírus com a membrana. A exposição a um ambiente ácido, né, que é gerado durante esse processo, de todo esse processo, né, ele acaba modulando uma mudança conformacional de proteína de superfície ali. Então, existe sim pode-se comparar, naquele artigo que eu apresentei, eu não sei se foi dentro dessa disciplina, mas foi no início, quando a gente estava conversando sobre Covid, sobre a internalização dos vírus, e aí a gente viu ali que tem essa relação fusogênica dos vírus, tanto de influenza quanto do coronavírus, do SARS-CoV-2.
do vírus do Covid-19. Então, tem sim, Jorge, algumas coisas que podem ser extrapoladas. Essas hemaglutininas, elas foram estudadas também nesse sentido, foram olhadas. Tá. Eu não sei se ajudou nessa resposta, mas é isso que a gente tinha visto. Não, mas foi bom você ter falado, José. Realmente eu não fiz esse comparativo, não fui atrás disso. De repente, assim, eu posso até mostrar a estrutura, como que eles olharam isso, entendeu? Não sei se tem aqui como... Deixa eu ver aqui se eu consigo. Bom, depois em outro momento, eu coloco esse estudo de novo, porque foram os primeiros que a gente viu, Jorge. Lembra que depois do seu primeiro artigo, antes disso virar uma disciplina, eu apresentei um artigo, e aí eles estudaram extrapolando essas duas disciplinas. Jorge. Jorge, assume aí, Jorge. Tá desligando seu microfone, Jorge. Seu microfone está desligado aí, Jorge. Não sei se o Jorge está ouvindo. Liga o microfone aí. Eu acho que ele está sem áudio, está com problema de áudio. Mano. Ô, Jorge, vamos encerrar então? Pode ser? Só sinaliza. Você quer escrever alguma coisa no chat? Não, o Jorge pediu para encerrar o Lula, porque travou o microfone dele lá, isso que ele está pedindo. Tá bom. Então a gente encerra por hoje, né? Um grande abraço a todos, né? Joia, gente. Muito obrigado. Obrigado, Boa Léo. tarde aí para vocês.